E aí, exploradores do desconhecido? Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada aqui no Explorando-o. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um tema que arrepia a espinha de qualquer um, não importa a idade ou a cultura. As lendas urbanas, aqueles contos passados de geração em geração, sussurrados ao pé do ouvido em noites escuras, que nos fazem olhar duas vezes por cima do ombro. Sabe aquela sensação de que tem algo ali, no canto do olho, mas quando você vira, não tem nada? É exatamente nesse território que vamos nos aventurar. Prepare-se para conhecer as histórias mais aterrorizantes que o mundo já ouviu. Desde figuras fantasmagóricas que vagam por estradas desertas em busca de vingança, até criaturas bizarras que espreitam nas sombras das florestas mais densas ou até mesmo debaixo da sua cama. São narrativas que, mesmo sabendo que podem não ser reais, ou será que são, conseguem plantar uma sementinha de dúvida e medo no nosso imaginário. A gente vai desvendar os mistérios, as origens e o impacto cultural dessas histórias que assombram a humanidade há séculos. Então, apague as luzes, se acomode bem na cadeira, talvez com uma coberta, por via das dúvidas, porque a viagem de hoje vai ser intensa e, com certeza, inesquecível. Vamos explorar os cantos mais sombrios da imaginação popular, onde o inexplicável ganha forma e o medo se torna palpável. Estas são as 10 lendas mais assustadoras do mundo. Segura firme, porque a jornada vai começar. Para começar nossa lista de arrepiar, temos uma figura que é quase um ícone universal do terror: a Mulher de Branco. Quem nunca ouviu falar dela, não é mesmo? Seja na beira de uma estrada escura e solitária, em um corredor de hospital abandonado, ou até mesmo aparecendo em fotografias antigas, a presença dela é sinônimo de um aviso sombrio ou de uma tristeza infinita. A imagem clássica é de uma mulher etérea, vestida com um traje branco, muitas vezes esvoaçante, com cabelos longos e escuros, cobrindo um rosto pálido e melancólico. Dizem que seus olhos carregam uma dor indescritível. A origem dessa lenda varia enormemente de cultura para cultura, mas alguns temas são recorrentes. Frequentemente, ela é o espírito de uma mulher que sofreu uma grande tragédia em vida, como uma traição amorosa que a levou ao suicídio, a perda trágica de seus filhos, ou uma morte violenta e injusta. Movida por essa dor lancinante e, muitas vezes, por um desejo de vingança ou de encontrar aquilo que lhe foi tirado, ela fica presa ao nosso mundo, incapaz de encontrar o descanso eterno. Sua aparição é vista como um mau presságio, um prenúncio de desgraça para quem cruza o seu caminho. No Brasil, por exemplo, temos diversas variações, como a loira do banheiro nas escolas, ou aparições em estradas perigosas, alertando motoristas, ou em versões mais sinistras, causando acidentes. Em outros lugares, ela pode ser uma banshee, cujo lamento anuncia a morte em uma família. O interessante é como essa figura se adapta, mas a essência do sofrimento e do aviso permanece. A Mulher de Branco personifica o luto não resolvido, a injustiça que clama por reparação e o medo do desconhecido que se esconde nas sombras da noite. O que torna a Mulher de Branco tão persistentemente assustadora é, talvez, a sua humanidade perdida. Ela já foi uma de nós, com sonhos, amores e esperanças, mas algo terrível a transformou nessa aparição lamentosa. Ela nos lembra da fragilidade da vida e das profundezas da dor que uma alma pode carregar. Então, se um dia você estiver dirigindo por uma estrada deserta à noite e avistar uma figura pálida de branco acenando, pense 2 vezes antes de parar. Pode ser apenas sua imaginação, ou pode ser um encontro com o lamento eterno. Agora, vamos nos embrenhar nas vastas e misteriosas florestas da América do Norte para encontrar uma criatura que é um verdadeiro ícone da criptozoologia: o Pé Grande, também conhecido como Sasquatch. Imagine uma figura imponente, um primata gigante coberto de pelos escuros, caminhando ereto como um humano,
mas com uma força e um tamanho que desafiam a nossa compreensão. Relatos sobre essa criatura existem há séculos, especialmente entre as tribos nativas americanas, que já contavam histórias sobre seres selvagens e peludos que habitavam as profundezas das matas. Os avistamentos modernos do pé grande se popularizaram a partir da metade do século XX, com inúmeras pessoas alegando terem visto a criatura, encontrado pegadas gigantescas, daí o nome, claro, ou ouvido seus gritos guturais ecoando pela floresta. A famosa filmagem de Patterson Gimlin, de 1967, que supostamente mostra um pé grande fêmea caminhando tranquilamente, é talvez a prova mais icônica e debatida. Muitos a consideram uma farsa bem elaborada, enquanto outros acreditam piamente em sua autenticidade, apontando para detalhes na musculatura e no andar que seriam difíceis de falsificar na época. O fascínio pelo pé grande reside na possibilidade de que uma espécie desconhecida de hominídeo possa ter sobrevivido, escondida nas vastas áreas selvagens do nosso planeta, longe dos olhos curiosos da civilização. Ele representa o selvagem indomado, o elo perdido, um lembrete de que, apesar de toda a nossa tecnologia e exploração, ainda há mistérios profundos na natureza. A ideia de um gigante peludo observando-nos das sombras da floresta é, ao mesmo tempo, intrigante e profundamente perturbadora. Seria ele um guardião da floresta ou uma ameaça silenciosa? Apesar da falta de evidências científicas conclusivas, como um corpo ou um espécime vivo, a lenda do pé grande continua mais viva do que nunca. Expedições são organizadas, documentários são produzidos, e a busca por essa criatura enigmática não cessa. Ele se tornou parte do folclore, um símbolo da fronteira entre o conhecido e o desconhecido, alimentando nossa imaginação e nosso desejo de acreditar que o mundo ainda guarda segredos extraordinários e, quem sabe, um pouco assustadores também. Você se atreveria a acampar sozinho em uma floresta onde o pé grande supostamente vive? Deixamos as florestas da América do Norte e viajamos para o Sul, mais especificamente para Porto Rico e outras regiões das Américas, onde uma criatura sinistra aterroriza comunidades rurais, o temível chupacabra. O nome, que significa literalmente sugador de cabras, já entrega a sua principal e macabra atividade. Os primeiros relatos surgiram em meados da década de 1990, em Porto Rico, quando agricultores começaram a encontrar seus animais, especialmente cabras, mortos de forma misteriosa, com perfurações no pescoço e, o mais bizarro, completamente sem sangue. As descrições do chupacabra variam bastante, o que só aumenta o mistério em torno dele. Algumas testemunhas o descrevem como uma criatura reptiliana, com pele escamosa cinza esverdeada, espinhos nas costas e olhos vermelhos brilhantes. Outras falam de um ser mais parecido com um cão selvagem, sem pelos, com uma coluna vertebral proeminente e caninos enormes. Essa inconsistência nas descrições dificulta a criação de um perfil definitivo, mas o modus operandi é quase sempre o mesmo: ataques noturnos e a drenagem completa do sangue das vítimas. A lenda do chupacabra rapidamente se espalhou por outros países da América Latina, como México, Chile, Argentina e Brasil, e até mesmo para o sul dos Estados Unidos. O pânico era real, com pessoas temendo não apenas por seus rebanhos, mas também por sua própria segurança. Teorias sobre a origem da criatura são muitas e variadas, desde experimentos genéticos que deram errado e escaparam de laboratórios secretos, até seres extraterrestres ou uma espécie animal ainda desconhecida pela ciência, dotada de uma natureza predatória peculiar. Apesar de muitos casos terem sido posteriormente atribuídos a predadores conhecidos, como cães selvagens ou coiotes, ou a doenças que causam aparência estranha em animais, a figura do chupacabra permanece forte no imaginário popular. Ele representa o medo do desconhecido que ataca o que é mais vulnerável, a sensação de que algo alienígena e malévolo
pode surgir da escuridão para se alimentar. A imagem de animais indefesos encontrados exangues é perturbadora e alimenta a lenda dessa criatura que parece ter uma sede que nunca se sacia. Agora, vamos para um ritual que muitos de nós, provavelmente na infância ou adolescência, já ouvimos falar ou até tivemos a coragem, ou a tolice, de tentar invocar a Bloody Mary. Essa lenda urbana é particularmente arrepiante, porque ela acontece em um lugar comum e íntimo, o banheiro. A premissa é simples, mas a execução é carregada de tensão. Você precisa ir até um banheiro escuro, geralmente apenas com a luz de velas, olhar fixamente para o espelho e repetir o nome Bloody Mary um certo número de vezes, classicamente 3 vezes, mas algumas versões dizem 13. Se o ritual for feito corretamente, diz a lenda, o espírito de Bloody Mary aparecerá no espelho. E o que acontece depois? Bem, as versões variam drasticamente, e nenhuma delas é agradável. Algumas histórias dizem que ela apenas aparecerá como uma figura fantasmagórica e assustadora, talvez ensanguentada ou desfigurada. Outras, mais sinistras, afirmam que ela pode gritar, tentar te arrastar para dentro do espelho, arranhar seu rosto, te enlouquecer ou até mesmo te matar. O simples ato de olhar para o próprio reflexo em um ambiente escuro já pode ser perturbador. Imagine esperar que uma entidade maligna surja dele. As origens da lenda de Bloody Mary são nebulosas e provavelmente uma mistura de diferentes contos folclóricos e figuras históricas. Alguns a associam à Rainha Maria I da Inglaterra, conhecida como Maria Sanguinária por suas perseguições religiosas. Outros acreditam que ela é o espírito de uma bruxa executada ou de uma mulher que morreu tragicamente, talvez assassinada na frente de um espelho ou após perder um filho. O espelho, em muitas culturas, é visto como um portal para o mundo espiritual, um objeto capaz de capturar almas ou refletir verdades ocultas, o que adiciona uma camada extra de misticismo e medo ao ritual. O que torna Bloody Mary tão eficaz como lenda de terror é a sua interatividade e a forma como ela brinca com a nossa psicologia. O medo do escuro, a sugestão, a tensão de esperar que algo aconteça. Tudo isso contribui para uma experiência genuinamente assustadora, mesmo que seja apenas a nossa própria mente pregando peças. A ideia de que um simples jogo infantil pode convocar algo malévolo do além é profundamente inquietante. E aí, você teria coragem de encarar o espelho e chamar por ela? Muitos dizem que quem tenta nunca mais olha para um espelho da mesma forma. Preparem-se, porque agora vamos explorar uma das lendas mais sombrias e perturbadoras do folclore indígena norte-americano, o Wendigo. Esta não é uma criatura para os fracos de coração. O Wendigo é um espírito maligno, uma entidade associada aos meses mais frios e escuros do inverno, à fome, ao isolamento e, o mais terrível de tudo, ao canibalismo. As tribos algonquianas, que habitam as regiões frias do Canadá e do norte dos Estados Unidos, contam histórias sobre essa criatura há gerações, como um aviso contra os perigos da ganância e do desespero. Segundo as lendas, um Wendigo pode ser criado de diversas formas. Uma pessoa que recorre ao canibalismo para sobreviver em tempos de fome extrema pode se transformar em um. Outra forma é através da possessão por um espírito Wendigo, especialmente se a pessoa demonstra ganância excessiva ou fraqueza moral. Uma vez transformado, o Wendigo é consumido por uma fome insaciável por carne humana. Ele é descrito como uma criatura esquelética, emaciada, com a pele repuxada sobre os ossos, olhos fundos e brilhantes, garras longas e, às vezes, com chifres ou traços animalescos. Apesar de sua aparência frágil, possui força e velocidade sobrenaturais. O Wendigo é mais do que apenas um monstro físico. Ele é a personificação da psicose induzida pela fome e pelo isolamento, conhecida como psicose Wendigo.
Pessoas afligidas por essa condição desenvolveriam um desejo insaciável por carne humana, paranoia e delírios. A criatura representa o colapso da comunidade e dos valores humanos diante de dificuldades extremas. Ele é um lembrete constante dos tabus mais profundos da sociedade e das consequências terríveis de cruzá-los. O medo do mendigo era tão real que, em algumas comunidades, indivíduos suspeitos de se transformarem eram caçados e mortos. A presença do mendigo é frequentemente associada a invernos rigorosos, desaparecimentos inexplicáveis e um sentimento opressor de pavor na floresta. Dizem que ele pode imitar vozes humanas para atrair suas vítimas para as profundezas da mata. A simples menção do seu nome já era suficiente para causar calafrios. Essa lenda poderosa e aterrorizante nos mostra como o folclore pode servir não apenas para assustar, mas também para reforçar códigos morais e alertar sobre os perigos que residem tanto no mundo exterior quanto dentro da própria psique humana. O mendigo é a fome que nunca acaba, o vazio que consome tudo. Seguindo com nossas histórias de arrepiar, encontramos outra figura trágica e assustadora, que assombra o imaginário popular, a noiva cadáver. Essa lenda, com suas diversas variações culturais, fala de uma jovem mulher que teve seu futuro brutalmente interrompido no dia mais feliz de sua vida, o dia do seu casamento, seja por um noivo infiel que a assassinou para ficar com outra, um acidente trágico a caminho da cerimônia, ou uma doença súbita. O resultado é o mesmo, uma alma penada, ainda vestida com seu traje nupcial, vagando entre o mundo dos vivos e dos mortos. A imagem da noiva cadáver é poderosa e melancólica. O vestido branco, símbolo de pureza e de um novo começo, torna-se uma mortalha macabra, muitas vezes rasgado, sujo de terra ou manchado de sangue. Seu véu pode esconder um rosto em decomposição ou uma expressão de tristeza infinita. Ela é frequentemente avistada em locais ligados ao seu passado feliz ou à sua morte trágica, igrejas abandonadas, cemitérios, estradas onde ocorreu um acidente ou até mesmo na casa onde deveria ter vivido com seu amado. Seu propósito varia. Algumas buscam vingança contra quem lhes causou mal. Outras procuram desesperadamente por seu noivo perdido. E há aquelas que simplesmente não conseguem aceitar sua morte e continuam presas a este plano. Essa lenda toca em medos profundos. O medo da perda, do amor não correspondido, da promessa quebrada e da morte prematura. A noiva, que deveria simbolizar a felicidade e a continuidade da vida, transforma-se em um espectro de dor e desespero. Histórias de motoristas que dão carona a uma noiva fantasmagórica que desaparece misteriosamente, ou de noivos que são assombrados pelo espírito de uma antiga pretendente, são comuns em diversas partes do mundo. A figura da noiva cadáver explora a ideia de que emoções intensas, como o amor e a traição, podem ser fortes o suficiente para prender um espírito à terra. A popularidade da noiva cadáver também foi impulsionada por obras da cultura pop, como o famoso filme de animação de Tim Burton, que deu uma roupagem mais simpática e romântica à personagem, mas sem perder a essência trágica. No entanto, nas versões mais antigas e sombrias do folclore, encontrar a noiva cadáver raramente é um bom sinal. Ela é um lembrete fantasmagórico de que nem todos os felizes para sempre se concretizam, e que alguns votos podem de fato durar para além da morte de uma forma terrivelmente literal. Quem nunca, quando criança, sentiu aquele arrepio na espinha ao apagar as luzes do quarto, imaginando que alguma criatura assustadora poderia estar escondida debaixo da cama ou dentro do armário? Essa criatura, com muitos nomes e formas ao redor do mundo, é universalmente conhecida como o bicho-papão, ou Boogeyman. Ele é a personificação dos medos infantis, a sombra que se move no canto do olho, o barulho inexplicável que vem do escuro.
Diferente de outros monstros com histórias de origem complexas, o bicho-papão é, em essência, o medo puro e primordial do desconhecido que espreita na escuridão. Uma das características mais interessantes e eficazes do bicho-papão é a sua falta de uma forma definida. Ele pode ser qualquer coisa que a imaginação fértil de uma criança consiga conceber. Para alguns, ele tem garras longas e dentes afiados. Para outros, olhos brilhantes que observam do breu. Essa natureza amorfa permite que ele se adapte aos medos individuais de cada um, tornando-o uma ameaça personalizada e, por isso mesmo, muito mais aterrorizante. Os pais, muitas vezes, usam a figura do bicho-papão como uma forma de disciplina, alertando que ele virá pegar as crianças desobedientes ou que não querem dormir. A lenda do bicho-papão existe em praticamente todas as culturas, com nomes diferentes, como o homem do saco que leva crianças embora, o Butzemann na Alemanha, ou o Bogeyman nos países de língua inglesa. Essa universalidade sugere que ele toca em um medo fundamental da psique humana, especialmente durante a infância, quando o mundo ainda é um lugar grande e cheio de mistérios, e a escuridão pode parecer esconder perigos incontáveis. O armário entreaberto, a fresta debaixo da cama, o canto escuro do quarto, todos se tornam portais potenciais para o domínio dessa criatura. Embora a gente cresça e, teoricamente, deixe esses medos para trás, uma parte de nós talvez nunca se esqueça completamente da sensação de vulnerabilidade que o bicho-papão inspirava. Ele nos lembra de um tempo em que a imaginação tinha o poder de transformar sombras em monstros, e o silêncio da noite em uma espera tensa. E quem sabe, talvez ele não seja apenas uma invenção para assustar crianças. Talvez ele seja a representação de algo mais profundo, um arquétipo do medo que todos carregamos, esperando a oportunidade certa para nos lembrar que, mesmo na segurança de nossos quartos, a escuridão ainda pode guardar segredos. Agora, vamos para uma das lendas mais tristes e assustadoras da América Latina, especialmente proeminente no México: La Llorona, a Chorona. A história dela é um conto de partir o coração que se transforma em um aviso fantasmagórico. Diz a lenda que La Llorona era uma mulher de beleza estonteante chamada Maria, que se casou com um homem rico e teve 2 filhos com ele. No entanto, com o tempo, seu marido começou a se afastar dela, dedicando atenção apenas às crianças e, eventualmente, abandonando-a por uma mulher mais jovem e de posição social mais elevada. Cega pelo ciúme, pela dor e pelo desespero, Maria cometeu um ato terrível e imperdoável. Em um acesso de fúria e vingança contra o marido que a desprezou, ela afogou seus próprios filhos em um rio. No momento em que percebeu a monstruosidade do que havia feito, foi tomada por um arrependimento avassalador. Ela começou a chorar e a gritar desesperadamente por seus filhos, procurando por eles nas margens do rio, mas era tarde demais. Consumida pela culpa e pela tristeza, Maria morreu de aflição. Algumas versões dizem que ela se afogou no mesmo rio, outras que vagou até morrer de inanição. Desde então, seu espírito inquieto foi condenado a vagar eternamente pelas margens de rios, lagos e corpos d'água, chorando e lamentando a perda de seus filhos. Seu grito característico, um lamento angustiante: "Ai, meus hijos! Ai, meus filhos!", ecoa pela noite, aterrorizando quem o ouve. Dizem que ouvir o choro de La Llorona é um mau presságio, e vê-la pode significar a morte iminente, especialmente para crianças, que ela pode confundir com os seus próprios filhos perdidos e tentar levar consigo para o além. La Llorona é uma figura complexa, ao mesmo tempo vítima e algoz, uma mãe que cometeu o pior dos crimes e agora paga um preço eterno por isso. Sua lenda serve como um conto moral sobre as consequências devastadoras da inveja, da raiva descontrolada e da traição. Ela é um aviso para as crianças não se aproximarem de rios e lagos sozinhas à noite,
mas também um lembrete sombrio para os adultos sobre a fragilidade das relações humanas e o poder destrutivo das emoções negativas. O choro de La Llorona é o som da culpa eterna, um eco fantasmagórico da mais profunda tragédia. Nossa próxima parada nos leva a uma vasta e misteriosa área de florestas e pântanos no sul de Nova Jersey, nos Estados Unidos, conhecida como Pine Barrens. É aqui que, segundo a lenda, habita uma das criaturas mais bizarras e aterrorizantes da criptozoologia americana, o demônio de Jersey. A história de sua origem é tão peculiar quanto sua suposta aparência. Dizem que, no século XVIII, uma mulher local conhecida como Mãe Leeds, que já tinha 12 filhos e estava exausta com mais uma gravidez indesejada, amaldiçoou sua 13ª criança, declarando que preferia que ela fosse o diabo. A maldição, ao que parece, foi ouvida. Na noite de uma tempestade violenta, Mãe Leeds deu à luz uma criatura monstruosa. Descrições variam, mas geralmente o pintam com a cabeça de um cavalo ou de um bode. Grandes asas de morcego, garras afiadas, chifres e um corpo serpentino ou canguru. Pouco depois de nascer, a criatura teria atacado a parteira e seus próprios irmãos, antes de escapar pela chaminé e desaparecer na escuridão dos Pine Barrens, aterrorizando a região desde então com seus gritos estrondosos e aparições medonhas. Ao longo dos séculos, houve inúmeros relatos de avistamentos do demônio de Jersey. Um dos períodos mais intensos de atividade ocorreu em janeiro de 1909, quando centenas de pessoas em Nova Jersey, Pensilvânia e Delaware afirmaram ter visto a criatura ou encontrado suas pegadas inexplicáveis na neve, inclusive em telhados. O pânico foi tão grande que escolas fecharam e trabalhadores se recusaram a sair de casa. Jornais da época cobriram extensivamente os eventos, alimentando ainda mais o medo e a fascinação pela besta alada. O demônio de Jersey é um exemplo fascinante de como o folclore local pode criar um monstro verdadeiramente único, adaptado ao ambiente específico de onde surge. Os Pine Barrens, com sua paisagem densa, isolada e um tanto sinistra, fornecem o cenário perfeito para uma criatura como essa se esconder. Seja ele uma invenção, um animal mal identificado ou algo genuinamente inexplicável, o demônio de Jersey se consolidou como o guardião sombrio dessa região. Um lembrete de que mesmo em áreas povoadas, o desconhecido pode estar à espreita, talvez voando silenciosamente sobre nossas cabeças na calada da noite. Para fechar nossa lista com chave de ouro, ou melhor, com um toque de terror festivo, vamos conhecer uma figura que transforma a alegria do Natal em um pesadelo, o Krampus. Originário do folclore alpino, especialmente em países como Áustria, Alemanha, Hungria e Eslovênia, o Krampus é o companheiro sombrio e demoníaco de São Nicolau, o Papai Noel. Enquanto São Nicolau recompensa as crianças boazinhas com presentes, o Krampus tem uma tarefa bem diferente: punir as crianças que se comportaram mal durante o ano. A aparência do Krampus é aterrorizante. Ele é descrito como uma criatura meio bode, meio demônio, com pelos escuros e grossos, chifres longos e pontudos, uma língua comprida e vermelha, e cascos fendidos. Ele carrega correntes, que muitas vezes agita ruidosamente, e um feixe de galhos de bétula, chamado Ruten, que usa para açoitar as crianças desobedientes. Em algumas versões ainda mais sinistras da lenda, ele carrega um saco ou uma cesta nas costas. Não para trazer presentes, mas para levar as crianças especialmente más embora, talvez para o seu covil ou diretamente para o inferno. A noite de 5 de dezembro, conhecida como Krampusnacht, Noite do Krampus, é quando ele tradicionalmente sai às ruas. Em muitas cidades alpinas, ainda hoje, homens se vestem com trajes elaborados e assustadores de Krampus e participam de desfiles, correndo pelas ruas, assustando espectadores com seus sinos, correntes e chicotes.
É uma tradição que mistura medo, folclore e uma boa dose de diversão macabra, servindo como um contraponto pagão e primal à figura benevolente e cristianizada de São Nicolau. O Krampus é um lembrete de que nem todas as tradições festivas são feitas apenas de luz e alegria. Ele representa o lado mais antigo e selvagem das celebrações de inverno, uma época em que a escuridão e o perigo eram muito reais. A ideia de uma entidade demoníaca trabalhando em conjunto com o bom velhinho para garantir que as crianças se comportem é no mínimo intrigante e, para muitas crianças e adultos, genuinamente assustadora. Então, na próxima vez que você ouvir falar do Papai Noel, lembre-se que, em algumas partes do mundo, ele não viaja sozinho, e seu companheiro não está lá para distribuir doces. Ufa! Que jornada intensa pelo mundo das lendas mais assustadoras, não é mesmo, exploradores? Percorremos estradas assombradas pela mulher de branco, nos embrenhamos em florestas em busca do pé grande, sentimos o arrepio do chupa-cabra e até encaramos o espelho para desafiar a Bloody Mary. Cada uma dessas histórias, com suas particularidades e horrores, nos mostra como o medo é uma emoção universal, capaz de criar narrativas incrivelmente poderosas e duradouras que atravessam culturas e gerações. Essas lendas são apenas algumas das muitas histórias assustadoras que existem ao redor do mundo. Desde o Wendigo faminto até a noiva cadáver em seu lamento eterno, passando pelo bicho-papão que nos atormentava na infância, La Llorona e seu choro desesperado, o demônio de Jersey e até mesmo o Krampus, o lado sombrio do Natal. Todas elas tocam em nossos medos mais profundos. O medo do desconhecido, da perda, da punição, da solidão e da própria morte. São ecos na escuridão que continuam a nos fascinar e a nos assustar. E agora, eu quero saber de vocês. Qual dessas lendas você achou mais aterrorizante? Qual delas te deixou com aquela pulga atrás da orelha ou te fez querer dormir de luz acesa hoje à noite? Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas próprias experiências com lendas assustadoras. Vamos trocar essa ideia. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou dessa viagem ao mundo do macabro e, claro, se inscrever no canal Explorando-o para mais conteúdos como este. A gente se vê na próxima aventura. Até lá, cuidado com as sombras.